Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ensinar o que é o NVMe. O NVMe significa Non-Volatile Memory Express, ou Memória Não Volátil Expressa. Ele é uma interface de armazenamento e protocolo de transferência para unidades de estado sólido, os SSD. Atualmente, o NVMe tem um tempo de resposta mais rápido para computadores que utilizam o barramento PCI Express, que é um padrão de conector para dispositivos como placas de vídeo, placas de som, placas de rede. E para entender como o NVMe funciona, vamos falar sobre armazenamento. Primeiro existem as unidades de disco rígido mecânicas, os HDD. Geralmente a gente só chama de HD. Eles foram amplamente utilizados para armazenar dados. Um disco rígido consiste em um ou mais pratos giratórios dinâmicos, que leem e escrevem dados em código binário. Eles são capazes de armazenar mais de 1 trilhão de bits por prato. Mas com o surgimento das memórias flash, os HDs estão ficando desatualizados. A memória flash utiliza chips para gravar e armazenar dados sem precisar daquelas partes mecânicas e móveis. Ele também não precisa de energia para reter os dados. Cartões de memória ou pendrives são exemplos de memória flash excelentes. Eles armazenam dados dentro de chips de memória flash, o que resulta em um desempenho rápido na inicialização de sistemas, aplicativos ou transferências de dados. Por causa disso, o SSD hoje em dia é mais popular do que o HD. Chips de memória flash precisam de uma interface e um protocolo de transferência de dados para se conectar ao sistema. E é aí que entra o driver SATA, que é um padrão de conexão para discos rígidos. Ele conecta sistemas de armazenamento com os computadores através de controladores host, como o AHCI. O padrão SATA tem sido usado em vários dispositivos, como notebooks, desktops, servidores, e também facilitou o processo de mudança dos HDs para os SSDs dentro de ambientes da computação. No entanto, o SATA é considerado lento ao processar grandes projetos de dados. Além disso, cada unidade SATA precisa de uma porta específica na placa-mãe, ou seja, você só pode conectar uma certa quantidade de dispositivo de armazenamento ao seu computador. Então o PCI Express se torna uma melhor opção para lidar com essas desvantagens. Os slots de PCI Express se conectam diretamente com a CPU, e então ele pode executar o software de uma maneira mais eficiente. Combinado com o NVMe, ele torna a leitura e gravação de grandes quantidades de dados muito mais rápida. Então vamos nos aprofundar como o NVMe se compara com os SSDs SATA. Primeiro vamos falar sobre a velocidade da transferência de dados. O NVMe permite que os SSDs se conectem diretamente à CPU por meio do barramento PCI Express e transfiram dados em alta velocidade. Uma única geração de 4 pistas PCI Express pode transferir até 2.000 MB por segundo. Em comparação, o SATA tem só uma pista, que só pode transferir até 600 MB por segundo. Otimização de desempenho. A interface SATA usa os drivers AHCI, enquanto que o NVMe é projetado explicitamente para SSDs que usam a tecnologia de armazenamento flash. Não é só mais rápido, mas também oferece um desempenho otimizado. O SATA se comunica com o controlador SATA antes de se conectar à CPU do sistema, enquanto que o padrão NVMe conecta o SSD à CPU diretamente. Número de filas de comandos. Os drivers SATA SSD AHCI têm apenas uma única fila disponível, com 32 comandos por fila. Por outro lado, o NVMe permite até 65.535 filas, com profundidade máxima de até 65.536 comandos por fila. Número de ciclos de CPU. Usando a tecnologia NVMe, a CPU gerencia as filas de uma forma mais eficiente, em comparação com os SSD SATA, que produzem altos ciclos de CPU no processamento de entrada e saída. Graças ao alto desempenho da sinalização do processamento de entrada e saída do NVMe, a sobrecarga da CPU pode ser reduzida, o que leva a ciclos de CPU mais baixos também. Taxas de latência. Por causa do caminho encurtado e otimizado, a tecnologia NVMe oferece uma latência menor em comparação aos SSD SATA. Ele produz uma latência de aproximadamente 2,8 microsegundos.
enquanto que os SSD SATA possuem uma latência de 6 microsegundos, mais de 2 vezes dos SSD NVMe. Compatibilidade de uso: os SSD NVMe são os melhores para lidar com cargas de trabalho corporativas, inteligência artificial, projetos de machine learning, análises em tempo real, grandes transferências de dados e DevOps. Eles são comumente usados em data centers, notebooks de última geração e em desktops pré-construídos. Enquanto isso, os SSD SATA são melhores para pequenos aplicativos de análise de dados e um armazenamento leve. Eles são usados principalmente em notebooks e servidores mais econômicos. O preço: como você deve ter imaginado, os SSD NVMe são mais caros que os SSD SATA. O preço atual de 1 TB de SSD SATA é cerca de $100, enquanto que os SSD NVMe custam cerca de $130 a $200 por terabyte. Considerações antes de usar o NVMe: se você está pensando em utilizar um SSD NVMe, primeiro tenha certeza de que a sua infraestrutura é compatível. O SSD NVMe está disponível em vários fatores forma, como por exemplo o slot para cartão PCI Express, o M.2 ou U.2. Veja que existem alguns SSD SATA que utilizam a porta PCI Express e o M.2, mas usam o HCI e não o NVMe, enquanto que o U.2 é um fator forma que utiliza exclusivamente o protocolo NVMe. Algumas placas-mãe podem até ter o suporte para ele, mas não conseguem identificá-lo como um NVMe, então elas utilizam o modo PCI Express. Então preste bem atenção nesses fatores e faça sua pesquisa para saber se o seu sistema suporta o SSD NVMe. Além da compatibilidade de hardware, também nem todos os sistemas suportam o SSD NVMe. Felizmente, as versões mais recentes do Windows, Linux, Chrome OS, Mac OS suportam o NVMe. E é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal e clica no gostei pra gente saber que você curtiu. Você pretende fazer a troca do SATA pelo NVMe? Conta pra gente nos comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima!